eu não posso dizer que eu escolhi ser gay. Eu nasci assim. Tem um livro chamado Atração por Pessoas do Mesmo Sexo e a Igreja. Ele vai falar sobre a plausibilidade do celibato, do Ed Shawn. Ed Shawn é um pastor que tem atração por pessoas do mesmo sexo, mas ele nunca teve relação com pessoas do mesmo sexo. E ele conta como dói, como ele sofreu a vida inteira e ele entendeu à luz das escrituras, ele quis de verdade compreender, ele entendeu que é pecado e ele falou: Senhor, o Senhor tira desejo de algumas pessoas, mas de mim isso não mudou. Então o que eu faço pelo Senhor é me entregar no celibato. Ele nunca teve relação com ninguém, nem com homem, nem com mulher. Ele é celibatário e ele conta nesse livro 9 erros que a igreja comete no acolher da dor dessas pessoas. É muito interessante a possibilidade do celibato. Caso você entendesse nas escrituras de que é pecado, ainda que você se identifique, ainda que você sinta esse desejo, mas você entendendo na escritura que é pecado, existiria amor por Jesus suficiente para você viver um celibato, por exemplo? Camila, eu acho que ninguém tem o poder de mensurar ou quantificar o amor que uma pessoa pode ter ou não para Jesus, né? Através de uma ação, de uma atitude. É que Jesus falou isso: quem me ama, obedece meus mandamentos. Nega-se a si mesmo e siga, pega essa cruz e siga. Então, o discipulado é amor, não tem jeito. Agora, eu penso, Camila, que assim, por que esse pastor, por exemplo, escolheu o celibato, escolheu sofrer, escolheu viver uma vida infeliz? Segundo ele, por amor a Jesus. Por amor a Jesus. O amor de Jesus me colocaria nessa condição de sofrimento? Então, eu penso, eu vou neste lugar, entende? Então, vamos lá. Jesus nos chamou para sermos suas testemunhas. E a palavra testemunhas no texto grego lá, Felipe, é mártir. Significa que o chamado de Jesus para nós é o chamado para o martírio. Os primeiros cristãos tiveram de perder a vida por causa do evangelho. Aliás, não somente os primeiros cristãos, mas até o dia de hoje. Nos últimos números, você tem aí mais de 150 mil cristãos são mortos por sua fé anualmente. Sim. Então, essa sua fala não encontra contexto na história, porque, tipo assim, mas será que Jesus me chamaria para negar tal? Então, é justamente esse o chamado de Jesus em Mateus 16, o texto que eu li. Ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Então, você diz assim: olha, não dá para saber se é ou não, só no juízo. Então, não, dá para saber sim, temos a Bíblia. Se a Bíblia é a palavra de Deus, então ela tem de ser a regra. Aí a questão é se a interpretação sua do que se você considera a Bíblia a palavra de Deus, já era, acabou. Então nós temos uma regra. Aí vamos tratar agora da interpretação da regra. A regra é a palavra, a Bíblia é a palavra, é a regra. A questão é, se a sua interpretação estiver equivocada, então você está no inferno no final. Se a sua interpretação não estiver equivocada, então há espaço na graça para alguém que não quer abrir mão de uma sexualidade que a Bíblia discorda. Teologando nos textos, indo para os textos, qual é o texto que você acha base para isso? Porque todos os textos que nós apresentamos aqui são contrários, né? Qual é o texto que acha? Que você fala assim, esse texto aqui, ó. Pastor César, eu comecei a minha fala aqui trazendo o... Ei, você sabia que você não precisa gastar rios de dinheiro para aprender inglês? Se liga nessa oportunidade. O versículo que está lá escrito em 1 Pedro 2, 9 e 10, né? Isso. Todas as vezes que nós terminamos e encerramos um culto lá na Contemporânea, a gente professa esse versículo. 1 de Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? A fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Eu acredito nessa promessa. Eu acredito nesta graça que me alcança. Eu acredito que eu sou amado por Jesus. Eu acredito que eu sou aceito por Jesus.
Eu não posso, em nenhum momento, pastor César, e respeito, assim, imensamente a fala do senhor, a opinião que o senhor tem. Inclusive, me ponho aqui até num lugar de reconhecer a unção que Deus tem na sua vida, né? O senhor hoje é um profeta, né? É uma pessoa, uma referência dentro do mundo eclesiástico, onde Deus o seja senhor louvado. tem ensinado tantas pessoas a levar a palavra de Deus, inclusive constituiu esse lugar para que muitas pessoas sejam salvas, curadas e libertas. E eu fico feliz de poder estar aqui hoje, e acho que talvez já nos acabou, encaminhando, né, para o encerramento, mas eu acredito que a promessa que está lá em 1 Pedro 2, 9 e 10 me alcança. Curiosamente, você já leu a 2 de Pedro 2, 9 e 10? Já. Porque você está falando na 1 de Pedro. Quando termina o culto, vocês leem 1 de Pedro 2, 9 e 10. Mas a 2 de Pedro 2, 9 e 10 diz assim, ó. O Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. São atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infame, tal. Esses, todavia, são brutos, irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes. Na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticaram, tal. Considerando como prazer a sua luxúria carnal, em pleno dia, quais nódoas, deformidades. Bom, eu falei que era 9 e 10, mas eu estou lendo até o 13. Acho que fica claro aqui, infelizmente, nosso tempo é curto. Eu quero agradecer. Não quis ser descortês nem desrespeitoso com você De no forma nível alguma, pessoal, o senhor foi. embora eu pense completamente diferente, mas o nosso debate é sempre no campo das ideias. O Felipe. senhor sempre foi, desde o primeiro contato, muito cortês, muito gentil, E muito você também respeitoso. é um rapaz maravilhoso nesse quesito do respeito. Obrigado. Obrigado.